E essa história de que o Corinthians está acertando a venda de Gabriel Moscardo para o Chelsea. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes e fala também sobre o Palmeiras semifinalista da Libertadores com um adversário pesadíssimo, o Boca Juniors, quanto o Verdão vai faturar por estar entre os 4 melhores. Preciso te falar sobre o São Paulo, informação exclusiva. O Tricolor tem negociações avançadas para um patrocínio pontual, de olho nas finais da Copa do Brasil. Bora te atualizar também sobre a busca do Cruzeiro por um técnico. Preciso falar com vocês sobre o Botafogo eliminado, mas recebido com festa por seu torcedor. Tem o Bahia comprando goleiro e várias outras informações de mercado. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Aposta Ganha, a casa que te dá R$5 para começar a apostar se você fizer seu cadastro agora no link que eu tô deixando no comentário fixo. Tô mostrando na tela jogos dos brasileiros por Sul-Americana e Libertadores na noite dessa quinta-feira. Tem Olímpia e Fluminense, para mim dá empate com classificação do Flu, que venceu por 2-0 na ida. Tem Fortaleza e América, o Fortaleza venceu por 3-1 fora de casa, para mim vence de novo. Já no confronto entre São Paulo e LDU, o Tricolor tenta reverter a derrota por 2-1 e para mim vence o time equatoriano no Morumbi. Se gosta de futebol, manja, curte dar seus palpites, então pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro na Aposta Ganha e ganha R$5 para começar a apostar. Sempre lembrando, na Aposta Ganha você pode fazer apostas a partir de R$1, não vai perder essa chance, beleza? Bora começar o nosso vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Messi no Inter Miami. O time tinha 20% de aproveitamento dos pontos na temporada até a chegada do Messi. Com o argentino, esse aproveitamento foi para 86%. São 10 jogos com 8 vitórias e 2 empates. Bora falar sobre jogadores e torcedores do Palmeiras que promoveram algumas homenagens a Dudu durante o empate em 0-0 com o Deportivo Pereira. Jogadores do Palmeiras exibiram a camisa do Dudu enquanto posavam para aquela tradicional foto antes do jogo. Torcedores fizeram uma série de homenagens. Dudu, você sabe, sofreu uma lesão no joelho direito e só volta a partir de fevereiro do ano que vem. Quero contar também que o Flamengo interrompeu as conversas para a renovação do contrato com o Gabigol. Clima muito ruim entre Gabigol e Marcos Braz, o homem do departamento de futebol que toca esse tipo de operação. A crise do time e o fato de estar super focado na Copa do Brasil fizeram com que o Flamengo adiasse as negociações. O problema é que o Gabigol tem contrato com o Fla apenas até dezembro de 2024. E quanto mais tarde essa renovação acontece, maior é a chance de o Gabigol deixar o clube de graça. Bora falar também sobre a torcida do Fortaleza, que já comprou mais de 55 mil ingressos para o confronto dessa noite contra o América, jogo com o Castelão absolutamente lotado. O Lion pode perder até por um gol de diferença para estar na semifinal da Sula, seria o adversário do Corinthians. Para completar, rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, ou na Série C do Campeonato Brasileiro, como técnico do América de Natal, Dado Cavalcante foi promovido e passa a ser, a partir de agora, auxiliar técnico de Fernando Diniz na seleção brasileira. Dupla se conheceu durante uma fase de estudos, desde então mantém uma boa relação e o Dado foi convocado ou convidado para trabalhar com o Diniz. Bora falar agora sobre um chapéu em um jogador do Fluminense. André, titular absoluto com o Diniz no Flu e convocado para a seleção brasileira, pode não ir mais para o Liverpool e sim para o West Ham. Você sabe que o time de Jürgen Klopp chegou a oferecer 30 milhões de euros ou mais de 160 milhões de reais para contratar o jogador. Só que o Liverpool queria a liberação do André de forma imediata. O Fluminense está dizendo que não pode liberar o jogador às vésperas de decisões em Libertadores da América. O que o West Ham, que está no Brasil tentando contratar o Yuri Alberto, fez? O West Ham, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, ofereceu os mesmos 30 milhões de euros e topa receber o André a partir de janeiro, ou seja, com o fim da atual temporada brasileira. Diante desse cenário, a tendência é que o Fluminense acerte o modelo de negociação dessa maneira e o André se mude para a Premier League a partir do início do próximo ano, a menos que o Liverpool também tope esse tipo de negociação. Imagino que entre Liverpool e West Ham a preferência seja por atuar no time de Jürgen Klopp. Só para fechar sobre o West Ham, o clube inglês aumentou sua proposta para levar o Yuri Alberto nessa janela de transferências. O Corinthians disse que não há acordo.
Bora falar agora sobre a busca do Cruzeiro por um técnico, as negociações para transformar Paulo Autuori de diretor esportivo em técnico não avançar. Nessa quarta-feira rolou uma reunião com as pessoas mais importantes que comandam o Cruzeiro e o Paulo Autuori deixou bem claro que essa mudança de cargo afetaria seu trabalho quando do retorno para a função de diretor esportivo. O Autuori acabou de deixar o Atlético Nacional, onde era técnico, mas a ideia dele no Cruzeiro é trabalhar apenas como um diretor. Diante desse cenário, o Cruzeiro volta a estaca zero na busca por um substituto para Pepa, que foi demitido depois da derrota por 3-0 para o Grêmio. Cheguei a contar para vocês que Thiago Nunes e Maurício Barbieri eram outras possibilidades. E o Thiago Fernandes, jornalista do Gol, já trouxe a notícia de que o Cruzeiro abriu negociações com o Maurício Barbieri depois da tentativa frustrada de transformar o Autuori em treinador, ainda que interino, somente até dezembro. A nova bola da vez é o Barbieri, técnico que passou recentemente pelo Vasco da Gama. É só importante lembrar que se o Autuori tivesse aceitado se transformar em técnico, o Cruzeiro ganharia tempo para fechar essa temporada e escolher um outro treinador com calma para 2024. Sem essa alternativa, o Cruzeiro precisa acelerar o passo e tentar encontrar alguém que possa assumir por agora e ficar a médio e longo prazo. Próximo jogo do Cruzeiro marcado para domingo contra o Red Bull Bragantino, treino dessa quinta-feira acontecendo sem a presença de um treinador efetivo. Bora falar agora sobre o Botafogo eliminado da Sul-Americana, primeira derrota do Bruno Lage, mas recebido com festa por seu torcedor. Na noite dessa quarta, o Botafogo foi até a Argentina e perdeu por 2-1 para o Defensa e Justiça. Bruno Lage, que tem acumulado vários empates, ainda não havia perdido com o Botafogo, escalou um time misto, sem, por exemplo, Eduardo, Tiquinho, Lucas Perry, Adrielson, entre outros. O Defensa e Justiça abre o placar, o Botafogo chega ao gol do empate e na etapa final leva o 2-1 que o elimina. Defensa e Justiça havia empatado com o Botafogo em 1-1 no Rio de Janeiro. Vale a lembrança de que o Defensa e Justiça agora espera o vencedor do confronto entre São Paulo e LDU para saber quem será seu adversário nas semifinais da Sul-Americana. Voltando ao Botafogo, o time desembarcou às 4 da manhã do Rio de Janeiro e cerca de 100 torcedores estavam no aeroporto para fazer festa, para demonstrar apoio e para dizer que estão com o time. Mais do que isso, para mandarem o recado de que no sábado o jogo contra o Flamengo é guerra. Foi dessa forma que os torcedores cantaram. Vale a lembrança de que o Botafogo tem 15 pontos de vantagem em relação ao Flamengo no Campeonato Brasileiro e em caso de triunfo no Newton Santos, vai abrir essa vantagem para 18 pontos, eliminando qualquer chance de o Flamengo sonhar com o título do Campeonato Nacional. Agora focado apenas no Brasileirão, imagino que o Botafogo tem ainda mais capacidade de se sagrar campeão com alguma vantagem em pouco tempo. Hoje, a distância pro vice-líder, que é o Palmeiras, é de 11 pontos. Só para completar sobre o Botafogo, contar que o Tiquinho ainda não tem escalação confirmada para a partida do próximo sábado. Ele se recupera de uma lesão. A previsão é que voltaria apenas no dia 11 de setembro. Essa recuperação aconteceu de maneira mais rápida do que o previsto, mas ainda não dá para cravar que Tiquinho estará no confronto super decisivo diante do Flamengo. Bora falar agora sobre o Bahia, que decidiu antecipar uma operação e vai comprar o goleiro Marcos Felipe. Atleta que pertencia ao Fluminense, chegou por empréstimo até 31 de dezembro. O pessoal do Grupo City bastante contente com o nível de atuação do Marcos Felipe. Chegou a salvar o Bahia, por exemplo, recentemente, num jogo contra o São Paulo no Morumbi. A operação de compra vai custar R$2.700.000. Marcos Felipe assina com o Bahia até o fim de 2027. Confesso que nos tempos de Fluminense via com uma série de ressalvas o trabalho do Marcos Felipe. No Bahia tem tido atuações bastante seguras. Acho que se justifica o pagamento desses R$2.700.000 e sua permanência em definitivo. O goleiro de só 27 anos de idade, que vai se tornar reforço agora em definitivo do clube. Bora falar sobre o Palmeiras, semifinalista pela quarta vez consecutiva da Libertadores da América. O Palmeiras acaba de igualar um feito que só o Santos do Pelé havia obtido, de 4 semifinais decisivas ou consecutivas, com um detalhe importante. Em alguns daqueles 4 anos seguidos do Santos do Pelé, o Peixe já conseguiu a classificação direto para a semifinal por ter sido campeão no ano anterior. O caso do Palmeiras completamente diferente, sempre disputando desde a primeira fase da fase de grupos. Com a passagem, empate em 0-0 com o Deportivo Pereira, agregado de 4-0 por conta da vitória na Colômbia, o Palmeiras chega à semifinal e embolsa $2.300.000 de prêmio da Conmebol, isso equivale a R$11.200.000. Se a gente somar premiações de fases anteriores, o Verdão já acumula somente na Libertadores de 2023 R$47.700.000.
Mas o melhor vem agora, o campeão da Libertadores em 2023 vai faturar um prêmio da Conmebol de 18 milhões de dólares ou 88 milhões de reais. O vice fica com 7 milhões de dólares ou 34 milhões de reais. A noite para o torcedor palmeirense talvez só não tenha sido perfeita por conta da definição do adversário. Racing e Boca eram os postulantes. O Boca venceu o Racing nos pênaltis, 0-0 no tempo normal, 4-1 para o Boca nas penalidades máximas. Romero, goleiro do Boca, super experiente, pegou 2 penalidades. E agora a gente vai ter um Palmeiras e Boca mais uma vez em Libertadores. Nas 3 vezes em que se enfrentaram no mata-mata, o Boca Juniors eliminou o Palmeiras nas 3. É bem verdade que nos confrontos da fase de grupos, o Palmeiras é quem leva vantagem e a chance do Verdão de acabar com essa supremacia do Boca. O time argentino é o único representante do seu país. Nas semifinais a gente deve ter 3 brasileiros. O Internacional e o Palmeiras já garantidos. O Fluminense pega o Olímpia hoje, podendo até perder por um gol de diferença para passar de fase. E o Boca Juniors se confirmou do outro lado. Primeira partida marcada para a Bombonera, partida decisiva no Allianz Parque. Só destacar que o Merentiel, que pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Boca Juniors, terá condição de jogo. Como empréstimo teve um pagamento de uma compensação financeira, 100% dos salários são bancados pelo Boca, e o clube argentino já sinalizou que quer comprar o Merentiel, não cabe ao Palmeiras fazer qualquer tipo de veto ao uruguaio, que é o atual artilheiro do Boca na temporada, tá bom? Bora falar agora sobre o São Paulo, informação exclusiva. O São Paulo tem negociações avançadas para contar com a LG como patrocinadora pontual nas 2 partidas finais da Copa do Brasil. Jogos marcados para 17 de setembro no Maracanã, 24 de setembro no Morumbi. E já virou uma tradição a LG estar com sua camisa ou com a sua marca estampada na camisa do São Paulo em grandes momentos. Era ela a patrocinadora de 2002 a 2009, um dos momentos mais gloriosos do São Paulo, com direito àquele tricampeonato brasileiro de 2006, 2007, 2008, com direito ao título mundial em 2005. LG que também esteve como patrocinadora na final do Campeonato Paulista de 2021 e esteve também na final da Sul-Americana do ano passado, essa única com derrota. O São Paulo acabou perdendo para o Independiente Del Valle. Nessa decisão da Sula, o investimento da LG foi de cerca de R$1 milhão. Imagino que por serem 2 jogos na Copa do Brasil, diante de um Flamengo com enorme audiência, o valor possa ser até maior. É um contrato pontual específico para esses 2 jogos. No ano passado, o São Paulo ainda tinha a expectativa de transformar a LG em uma patrocinadora fixa para 2023. Acabou não acontecendo e não existe essa expectativa em relação a 2024, embora o São Paulo hoje tenha 3 propriedades vagas no uniforme. São Paulo, além da LG, ainda negocia com outros parceiros, de olho na possibilidade de ter seus patrocínios todos preenchidos para a decisão da Copa do Brasil e eventualmente também para 2024, o São Paulo que tem faturado com marketing muito mais do que em anos anteriores. Bora fechar o vídeo para falar sobre Moscardo e a chance de um volante de só 17 anos do Corinthians, que foi recentemente promovido ao time principal, se tornar jogador do Chelsea. Informação trazida pelo Bruno Andrade, jornalista do UOL, nessa quinta-feira. De acordo com o Bruno Andrade, o Chelsea já topou bancar 21 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus para levar o Moscardo em junho de 2024. O atleta, que hoje tem só 17 anos, ficaria até o fim dessa temporada, jogaria mais 6 meses do ano que vem e em julho, na janela mais forte de mercado de verão lá na Europa, ele se mudaria para o Chelsea. Se esses números fossem confirmados, já seria a maior venda da história do Corinthians. O time ainda ficaria com 10% do valor de uma venda futura. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do Corinthians. Essa pessoa disse que não foi procurada por ninguém do Chelsea até esse momento. O que me causa estranheza é que o Chelsea tem feito vários movimentos de contratações de atletas para essa mesma posição. O Andrei é só mais um dos jogadores contratados nessa função. Andrei, ex-volante do Vasco, que inclusive vai jogar por empréstimo nessa temporada no Nottingham Forest. Que o Moscardo certamente vai durar pouco tempo no Corinthians, isso parece ser uma realidade. Jogador de extremo talento, de muita capacidade, imposição física, qualidade com a bola nos pés e também boa recomposição. Só 17 anos de idade, atleta na mira, sendo observado por Manchester City, Arsenal e agora em formação também do Chelsea.
Timão que recentemente renovou o contrato do Moscardo, o vínculo se encerraria em setembro do ano que vem, foi prorrogado até 2026. Só para completar sobre o Corinthians, contei para vocês nessa quarta-feira que Vanderlei Luxemburgo está com um filme muito queimado, existe o risco de demissão, especialmente se o time perder para o Palmeiras no fim de semana, jogo marcado para domingo na Neoquímica Arena. E aí tem um número importante que o SofaScore trouxe, Corinthians é hoje o time da Série A que mais sofre finalizações desde a chegada do Lucha, e o recorte traz um número impressionante. São 540 finalizações contra o time do Luxemburgo no Brasileiro da Série A desde a chegada do técnico. O segundo time, ou os dois times que dividem a segunda colocação, aparecem com 122 finalizações a menos. Casos de América e Flamengo. O Corinthians tem sofrido muitas, ou tem dado muitas oportunidades de gol para o adversário. Isso passa, obviamente, pela organização do time e por seu treinador. E você manteria Vanderlei Luxemburgo? Venderia o Moscardo por qual valor? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião sobre qualquer tema do vídeo. Esquece também de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Abraço, tchau!